Bem, pessoal, estamos mais uma vez aqui para trabalhar mais um conteúdo, dessa vez a urbanização mundial, dando prosseguimento à nossa primeira aula. Nós trabalhamos urbanização brasileira, agora urbanização mundial, e seguindo sempre aquele roteiro do nosso conteúdo programático, que lá no edital do Enem ou também da SpaceX, nós temos na geografia geral esse tópico: urbanização, que é o processo de urbanização, espaço urbano e problemas urbanos. Então a gente vai trabalhar agora a nível de planeta e também não deixando de dar um enfoque aqui no caso da urbanização brasileira. Então, na aula passada eu já fiz uma referência à urbanização do mundo. Nós vimos, historicamente falando, que lá na primeira Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, a população do planeta, nas regiões urbanas, em média chegava a 4%. Então o mundo era ruralizado, hoje ele é urbanizado. Aí lá por volta de 1950, nós chegamos a 30%. E atualmente nós contamos com 58% da população mundial vivendo em áreas urbanas, cidades de pequeno, médio ou grande porte. E há uma estimativa da ONU que já no ano 2050 nós teríamos pelo menos 68% da população mundial em áreas urbanas. Todos esses dados são dados estimativos. A ONU ou nenhuma outra instituição também tem condição de precisar ou dar precisão a dados concretos sobre a urbanização. Até porque eu já falei aqui em aulas passadas que a cada dia o planeta ganha pelo menos 60 mil novos habitantes. E aí nós temos um mundo urbanizado, nós temos aí um grande percentual desses 60 mil em áreas urbanas. Aí são dados aproximados ou estimados. E por conta da gente considerar que o mundo é urbanizado, ou um país é urbanizado, ou o Brasil é urbanizado, para a gente fazer essa afirmativa, nós temos que ter pelo menos 50% da população do mundo, ou de um país X, ou do Brasil, vivendo em áreas urbanas. Então, para o mundo como um todo, nós temos aí um fenômeno que é relativamente novo, até porque foi neste século atual, século XXI, que nós passamos a esse percentual de mais de 50%. E vamos agora falar um pouco das causas desse fenômeno. Então nós temos aí a grande bola mestra, a causa que a gente considera a mais importante para o mundo como um todo. Nós temos aí a Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, na Europa, especificamente na Grã-Bretanha. Aí você vai ter exatamente as cidades da área da Europa recebendo as primeiras unidades fabris, ou digamos assim, as primeiras fábricas. Isso aí vai ser um fator importante para atrair população. Essa mesma revolução, gerando emprego nas cidades, ela vai provocar um deslocamento de população do campo para a cidade, que é o famoso êxodo rural. Assim também como nós tivemos após o início desse evento,
algumas décadas depois, a área rural começa a receber máquinas também para dinamizar o processo da agropecuária. Aí veio exatamente a mecanização da agricultura ou a revolução agrícola, que vai liberar mão de obra para as áreas urbanas. Assim também como nós temos o fascínio pela cidade. Como eu já falei, nem todos os habitantes de uma zona rural querem permanecer naquela área. Até porque com o desenvolvimento das telecomunicações, os espaços urbanos a nível mundial estão sendo aí divulgados. E aí a população que está lá no campo, que antes não tinha informação nenhuma, pelo menos após a segunda metade do século passado até hoje, essas informações estão chegando a diversas áreas. Então existe essa também questão do fascínio de muitas pessoas pelo ente urbano. Assim também como se nós temos no mundo todo, mais de 50% da população morando em cidades, assim como no campo a população aumenta, a partir do chamado crescimento natural vegetativo, esse mesmo item, esse mesmo fator vai colaborar para a população das cidades ter um crescimento, um incremento. Então são essas causas que vamos citar para esse fenômeno. Eu vou abrir um parênteses depois para falar um pouco sobre a urbanização nos países de economia planificada, e a gente vai observar que nessas nações, especialmente a partir do século XX, pós-Revolução Russa, nós vamos observar que existem outras causas para essa urbanização que são inerentes àqueles países que trabalharam na economia planificada. Mas nós vamos ter uma parte sobre esse tópico. E assim como no Brasil, nós colocamos que no Brasil a urbanização ela é desigual entre as nossas 5 regiões, no mundo também não poderia acontecer de forma diferente. Ela é também desigual e ainda crescente, porque há áreas do mundo, como por exemplo a própria Ásia e a África, que tem ainda uma parcela gigantesca de população em áreas rurais. E aí esse fenômeno da urbanização vai continuar acontecendo nessas regiões. Mas nós vamos observar que em diversas partes do mundo nós encontramos no ambiente urbano, ou seja, as cidades elas são socialmente desiguais, porque há a questão aí da distribuição de renda da população, dos investimentos em infraestrutura. Elas são também ambientalmente degradadas. Nós temos poucas cidades no mundo que estão dentro do padrão das legislações ambientais a nível de exigência da ONU ou a nível de exigência local. E nós temos também a questão das cidades politicamente desarticuladas, né? Então nós vamos ter um caso chamado de caos urbano, onde nos espaços periféricos ou centrais nós vamos encontrar a pobreza e a desigualdade expressa nesse espaço, quer sejam pelas moradias dos seus habitantes, quer seja pela própria estrutura urbana, ou seja, pelo próprio perfil físico e econômico das cidades. Aqui nós temos uma amostragem muito boa. Como é que se dá a urbanização a nível de mundo, né? As taxas de urbanização por região e continentes. Como nós observamos aqui, América do Norte, nós temos aí 83%, que é Estados Unidos, Canadá e México. Nós temos a região da América Latina e Caribe, toda essa região, 85%. A Europa, um patamar de 74%. A Oceania, 68%. E a Ásia, com 51%. A África, com 45%. E um detalhe importante, você observando esses dados
com o contingente populacional de cada área, quer dizer, cada região, um continente desses, nós vamos ter interpretações maiores. Isso aqui não é só questão quantitativa. Vamos ver o lado qualitativo, vai bater no lado socioeconômico. Aqui mais um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, a Ásia com a metade da sua população ou um pouco mais nas áreas urbanas. Aí você tem, por exemplo, a América do Norte com 83. Porém, um detalhe, a Ásia, ela tem pelo menos dos 8 bilhões e 300 milhões de habitantes, quase 5 bilhões. São 4,7 bilhões. Então, esses 51% sobre esse total dá bem maior volume de população urbana do que os percentuais de 83 da América do Norte e 81 da América Latina e Caribe. Ou seja, essas duas regiões juntas, que é o continente americano, não chegam à população de 2 bilhões de habitantes. Aqui, ó, é 1 bilhão e aproximadamente 50 milhões. Mas aí você tem um percentual de 83 e 81. A Ásia só é 51, porém sobre 4,7 bilhões de habitantes. E essas regiões, no caso da Ásia, nós temos aí um grande volume de nações subdesenvolvidas ou emergentes. A exemplo, as duas maiores, que é a Índia em população e, segundo agora, a China. E aí são dois locais, dois países, que lá você tem um caos urbano gigante. E é exatamente nesse continente. Então, a gente observando esses dados pelo total de habitantes e observando que essa população é mais numerosa nos países ditos subdesenvolvidos e emergentes, aí nós vamos observar que nessa área do planeta os problemas urbanos são gigantescos e a gente vai falar já um pouco sobre esses problemas. Aqui nós temos um gráfico que mostra a urbanização nos países desenvolvidos, que começou a estabilizar lá no século passado, a partir da década de 70 para 80. Você vê aqui a linha quase retilínea. E a dos países subdesenvolvidos é exatamente o contrário. A partir dos anos 70 em diante, nós tivemos aí um incremento gigante nesse processo de urbanização. Esse dado ele coincide exatamente quando, a partir dos anos 70, os países ditos subdesenvolvidos e também emergentes começaram a sua revolução industrial, seu grande investimento em indústria, também recebendo lá dos países ricos as filiais das suas multinacionais. Então você vai ter exatamente esse incremento a partir da década de 70 do século passado para os países desenvolvidos e emergentes. Aí aqui nós temos outro gráfico também que dá uma ideia bem legal. Aqui tu tem a população urbana, lá em 1950, aí tem aqui o total da população, e aqui o gráfico da coluna que mostra, a linha que mostra esse crescimento. Então aqui você tem 1950, aqui nós estamos em 2025, ano passado. Aí você observa que a população urbana está crescendo de forma gigante, se comparar à população total do país. Então aí você vai observar quanto esse processo de urbanização se tornou intenso após a segunda metade do século XX e que começou na segunda metade do século XVIII. Aqui nós temos grandes aglomerações urbanas no mundo,
nós vamos destacar aí Jacarta, a cidade de Xangai, São Paulo, Pequim, Moscou. São várias cidades no mundo todo que nós temos aí as maiores aglomerações urbanas. Em todas elas nós temos aí problemas, a gente já falou sobre problemas ambientais urbanos no Brasil, como também tem problemas de caráter geral. Para já citar alguns. Agora, uma das consequências da urbanização, né? Consequências da desigual e crescente urbanização do mundo. Por que desigual? Acabamos de ver nas tabelas que as regiões têm umas com maior percentual, outras com menor, umas com uma efetivo populacional maior, embora o percentual seja menor. Então essa urbanização ocorre de forma desigual e crescente porque ela ainda vem se processando nesses países ditos subdesenvolvidos e emergentes. Aí você tem uma urbanização que eu chamo de urbanização da pobreza. Por quê? A precariedade urbana em diversas partes do mundo, como deficiente infraestrutura, como a questão da segregação socioespacial, está ligada à questão da renda, a questão da degradação ambiental, a pressão populacional sobre o meio ambiente, a forma como a cidade era ocupada, sem planejamento, a violência, pobreza e outros componentes. Então essa situação também não se limita apenas a países ou da América Latina ou da África. Por exemplo, é uma questão inerente a diversas partes do mundo. Até mesmo a questão do déficit habitacional, que é a questão da moradia, que é trabalhada pela ONU, através das conferências APTA, APTA 1, A2 e A3, pouca coisa foi resolvida, né? E aqui esse problema do déficit habitacional é um problema crítico, né? E que exatamente faz parte de várias áreas urbanas no mundo. Então, tanto os países ditos emergentes, subdesenvolvidos assim como desenvolvidos, nós temos essa urbanização da pobreza. O que vai diferenciar é que nos países, vamos dizer assim, ricos ou desenvolvidos, você vai ter um coeficiente menor, uma situação menos extrema, mas em todo o mundo essa urbanização ela é desigual e continua nesse processo de crescimento. Aí também é importante salientar que existem outros fatores para explicar o aumento dessa pobreza urbana, ou a pobreza nas cidades, e que a consequência maior é o impacto sobre as populações urbanas. Então isso aqui, esse problemão, não está associado apenas à distribuição desigual de rendimentos. Existem outros fatores. Então essa realidade urbana também gera impactos severos sobre a questão ambiental em todo o planeta. Agora vamos falar sobre as cidades, o doente urbano na economia global. Eu já tive a oportunidade de falar na aula de urbanização do Brasil em hierarquia urbana, falando lá sobre cidades globais, que no Brasil também são elas metrópoles nacionais, a exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então as cidades do mundo, elas são na verdade o quê? Os principais centros de comando da economia global. Daí nós falamos da própria globalização, que é essa interdependência econômica entre as diversas nações do mundo. Então essa economia global, ela funciona nas áreas urbanas, integrando o mundo todo, através da conexão nessas áreas de centros financeiros e também em locais onde nós temos a questão da inovação tecnológica, do sistema de telecomunicações, das infovias, etc.
Então essas regiões das cidades globais também se destacam no contexto nacional mundial, porque nelas estão importantes centros tecnológicos, bancos de destaque a nível nacional e internacional, as universidades, as bolsas de valores, e também nelas se desenvolvem os serviços urbanos de melhor qualidade, embora esse serviço não chegue a contemplar toda a população daquela cidade, no caso, cidade global ou metrópole nacional. Então a própria globalização que nós estamos vivendo hoje, e que não é um fenômeno novo, né? Começou lá com as grandes navegações e agora se tornou mais intenso nesse século atual. Essa globalização vai imprimir, né, exatamente um novo arranjo no espacial urbano, dando importância cada vez maior à cidade. No entanto, lembrar que entre o campo e a cidade existe uma conexão, até porque nós sabemos que parte do que a população da cidade consome vem lá do campo. Então a gente tem aí essa interação entre o ambiente urbano e o rural. Eles não são isolados, mas sim estão conectados. Aqui nós vamos falar um pouco mais sobre as cidades globais, até porque elas se caracterizam por ser área de grande poder financeiro, de uma estrutura urbana bem melhor, bem mais estruturada, e são centros de decisões políticas e culturais. E a gente também tem uma classificação para as cidades globais. Tá? Nós temos um órgão que trabalha com estudos sobre as cidades globais, é um órgão que também está vinculado à ONU, que trabalha com pesquisa nessa área, e foi feita uma classificação, tá? Exatamente, digamos assim, dá uma ideia do nível de integração das cidades globais. Então, entre elas, já existem algumas que se destacam mais do que as outras. Então, você tem a cidade global nível alfa, né? Por exemplo, nosso capital São Paulo, cidade de São Paulo é uma cidade global de nível alfa. Então, aí você tem o maior grau de integração e poder de decisão mundial. Nível beta e gama, já tem o que? Níveis intermediários e de menores conexões com a rede urbana internacional. Por exemplo, Rio de Janeiro aqui no Brasil, que é também uma cidade global, é de nível beta. Então essa classificação é importante porque vai dizer que também existe uma hierarquia dentro da própria cidade, dentro do próprio nível das cidades globais. Você tem a hierarquia a nível nacional, como metrópole nacional, regional, capital regional e assim por diante. E as próprias cidades são as mais importantes do mundo. Existe uma classificação de níveis dentro dessa categoria, que é a cidade de nível alfa, beta e gama. Eu queria também colocar um parênteses aqui para a gente falar de um assunto que muitos livros de geografia, digamos assim, quase não fazem abordagem dessa classificação das cidades. Nós temos a classificação do ponto de vista da polarização, que é a hierarquia urbana, mas também nós temos outras classificações, como por exemplo, a classificação que diz respeito à origem da cidade. Né? Então a origem, a cidade pode ser classificada como uma cidade espontânea ou natural, que são aquelas que surgiram sem plano prévio. Né? Muitas cidades do mundo, elas surgiram porque ali próximo ao litoral se formou um núcleo urbano, ou seja, um aglomerado de pessoas, começou a surgir atividades econômicas e aí surgiu aquela cidade. Ou seja, ninguém planejou. Por exemplo, no Brasil, várias capitais brasileiras são cidades consideradas como espontânea ou natural. Por exemplo, Fortaleza,
São Paulo, Rio de Janeiro, mas existem outras que foram traçadas através de quê? De um planejamento. Vamos começar um exemplo aqui pela nossa capital. Brasília é uma cidade planejada. A criação de Brasília veio lá da Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana brasileira. Lá na Constituição, no artigo 1 e 2, tem lá falando que Brasil tem uma área lá no Planalto Central de quase 15 mil quilômetros quadrados e lá será construída a capital federal. Naquela época, Rio de Janeiro era a capital federal. Então esse projeto lá da época da primeira Constituição brasileira se tornou realidade lá com o JK, que é exatamente o presidente da época que nós tivemos aí a Constituição de Brasília. Assim também como Belo Horizonte, é uma cidade planejada que foi planejada para substituir a capital mineira, que na época era Ouro Preto. Assim como a capital norte-americana, que é o Distrito Central ou Distrito Federal, Washington. Nós temos aqui na Austrália, é também uma capital, cidade planejada. Dubai também, lá no Miraz, é planejada. Amsterdã, na Holanda, também planejada. Tapiola, lá na região da Finlândia, foi planejada dentro de uma visão ecológica. E Songono, lá na Coreia, também é uma cidade planejada. E essa é considerada uma cidade inteligente. Então essas são as cidades que foram alvo de um projeto que elas não surgiram naturalmente. Então essa é uma classificação importante desde o ponto de vista da origem da cidade. Tem também outra classificação que desapareceu de algum livro de geografia, que é a classificação que leva em conta a função mais importante de uma cidade. É claro que uma cidade ela pode ter N funções, mas existe uma que destaca. Então, por exemplo, aqui nós temos cidades industriais, Santo André lá no ABC Paulista, Dortmund aqui na Alemanha, ou Detroit, que é a capital do automóvel dos Estados Unidos, são cidades industriais. A cidade política administrativa, geralmente são as capitais dos países. Aí você tem aqui, por exemplo, Cidade do México, Lisboa, Brasília. Tem as cidades do turismo, é o carro-chefe da economia. Por exemplo, aqui no Brasil, Gramado. Aí você tem Veneza, na Itália, Las Vegas, nos Estados Unidos. Você tem cidades comerciais como São Paulo, Nova York, Tóquio. Cidades que se destacam pela religiosidade, no caso Aparecida, no Brasil, ou no Ceará, Canindé, Juazeiro do Norte. Na Arábia Saudita, Meca, lá em Israel, Jerusalém. Nós temos cidades com atividade portuária, aqui no Brasil, Porto Santo, na Alemanha, Hamburgo, Xangai, na China. Temos universidades que destacam a cidade como cidade cultural, como por exemplo Campinas, São Paulo, Seul, na Coreia do Sul, Oxford, na Inglaterra. E temos cidades de caráter militar. No Brasil a gente cita Corumbá, São José dos Campos, na França Toulon e Colorado Springs nos Estados Unidos. Essas funções definem aquela atividade que se destaca nas cidades, embora elas possam também ter economias entre outros setores. Agora vamos falar de um capítulo que está esquecido em muitos livros de geografia, né? É exatamente a questão da urbanização, ou seja, do fenômeno urbano nos países de economia planificada. Eu não vou nem usar a expressão economia socialista, porque o que está escrito nos livros sobre o que é o socialismo
qual é a proposta, qual é a essência do sistema de uma economia socialista, até hoje nenhum país do mundo chegou a essa condição. Nenhum país do mundo colocou em prática o que é realmente o socialismo, que a palavra-chave quer dizer igualdade social. Nenhum país do mundo, nem no leste europeu, nem tampouco na Coreia do Norte, nem na Cuba, nem na URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nem tampouco na China, nenhum desses países chegaram ao socialismo. Que dirá o comunismo, como alguns se intitulam países comunistas, que na verdade isso aí é um chavão para dizer que eles defendem essa igualdade, mas que por trás, não só como na China, como também na atual Rússia, na Coreia do Norte, na Cuba, você tem um sistema ditatorial, de repressão, de cala a boca, e ali a economia, ela não tem essa prioridade de igualdade social, as desigualdades são críticas, são extremas, e é um sistema que tem um grupo que está no poder, que se apropria da riqueza e deixa uma grande parte da população sem a menor condição de sobrevivência. A gente vai falar um pouco sobre o fenômeno dessa urbanização desses países. Então, no meu conceito, isso aí é um modelo já predestinado ao fracasso, já que existe mais do que uma propaganda enganosa em cima desse sistema. Ele não consegue colocar em prática aquilo que está no discurso. Então, por exemplo, essa urbanização dos países de economia planificada, ela sempre foi, assim, planejada, imposta pelo Estado. E aí a gente vai estudar aqui casos específicos, mas é como se fosse assim, é um passando para o outro, a coisa, como é que vai funcionar, é uma cópia, e cada um conseguindo atingir o seu objetivo, que é o próprio fracasso do sistema. Então vamos ver o caso, o fenômeno urbano na China. A China hoje é, na verdade, um país não com a maior taxa de urbanização, que são apenas 68%. Mas nenhum país do mundo se dá o luxo, porque também não tem população suficiente, para ter quase 1 bilhão de habitantes nas cidades. Ou seja, são 965,8 milhões. Isso aí são dados do ano passado. Já deve ter fechado aí, talvez, próximo a 1 bilhão. Então você tem uma urbanização gigante, quantitativamente falando, e qualitativamente não é assim. Então você tem uma urbanização que ela é recente, né? Porque a China é antiga, mas da China até a Revolução Chinesa, que é na virada dos anos da década de 40 para 50, ela era um país extremamente rural, extremamente agrícola, né? E depois desse período, ela chegou a esse nível de urbanização intensa. A gente vai falar um pouco como é que isso aconteceu. É uma urbanização que, além de recente, se deu de forma rápida e sempre com o Estado no controle. O controle no sentido de impor o que deve ser feito. Então, lá na China, o foco da urbanização foi exatamente o seguinte: enquanto nos países lá fora você vai ter a industrialização, depois dela vem o êxodo rural, em muitos casos na China, a primeira preparação de uma área urbana para permitir a migração campo-cidade. Aqui, enquanto o êxodo rural é livre, ou forçado pelas condições econômicas, ou incentivado pela melhoria das cidades, na China existe um sistema onde o cidadão ele é identificado na sua identidade, ele tem lá um registro, que eu vou mostrar qual é, onde ele é classificado ou como cidadão urbano ou cidadão rural.
Por que isso? Porque você não pode migrar da área rural para o campo, da área rural para a cidade, da sua livre e espontânea vontade. Você tem que pedir autorização ao governo. Então vamos ver como é que funciona mais ou menos lá na China. Então a era Mao Tse-tung, que vai lá da Revolução Chinesa até 1978, por todo esse período, a China era um país industrializado, investiu na atividade industrial, mas rural. Ou seja, a urbanização começou a ser incentivada principalmente a partir de 1978, ou digamos assim, a partir da década de 70. Por quê? Porque exatamente assumiu o Partido Comunista Chinês, o então Deng Xiaoping. Esse é o cara que já percebia a falência do socialismo na China. Uma das medidas do seu governo foi criar as zonas especiais de exportação. O leste da China, ele é mais capitalista economicamente falando do que alguns países capitalistas propriamente dito. Então, naquele local lá, leste, a China deu adeus ao socialismo, estendeu o tapete vermelho para o capitalismo. Na hora que é aberta a economia para essas zonas de exportações, estava se decretando que o socialismo não ia sustentar a China do ponto de vista econômico. Então, lá no governo Deng Xiaoping, que começa esse processo, nós vamos ter a abertura para a economia socialista de mercado. Isso aqui é uma piada. Socialismo é socialismo, capitalismo é capitalismo. Agora, você dizer que agora o socialismo chinês, né, tem essa versão, exatamente ela está sendo agora uma economia onde o sistema que eles defendem vai ser o socialismo, mas a economia é moldada no capitalismo. A economia de mercado só emplaca no capitalismo, porque vai ter que ter o quê? A propriedade privada, a busca pelo lucro. E aqui você vai ter exatamente um país que a regulamentação sobre a propriedade era gigante. E aí o governo que assume vai fazer exatamente o quê? Fim do monopólio estatal da terra. Ele próprio vai criar a propriedade privada, que é o socialismo, a propriedade coletiva. Tanto é que nessa era do Deng Xiaoping, a humanidade assistiu o maior êxodo rural da história humana. Nenhum país do mundo teve um fluxo de gente deixando o campo, indo para a cidade, como a China, a partir da era Deng Xiaoping. Tá? Então você vai ter exatamente essa urbanização sendo incrementada. Só que o sistema que estava em vigor desde a Revolução Chinesa era esse aqui, Primeiro, o cidadão tem que entrar no sistema RUCOM, que é o registro de residência, tá? Que divide desse registro quem é população urbana e quem é população rural. Tá? Você não podia se deslocar se não pedisse a autoridade competente a permissão para ir para a cidade, e que sempre era negada. Mas o governo Deng Xiaoping, ele começa exatamente a investir nas áreas urbanas com a formação de imensos centros urbanos interligados, como é o caso de Xangai, Pequim e outros, que aí nessas regiões, em outras áreas também urbanas, o governo planejou moradia para a população, para depois liberar esse registro para o povo deixar a área rural e vir para a cidade. Então foi um planejamento estatal rigoroso. Tá? Então a cidade que estava crescendo era exatamente preparada para essa questão de uma infraestrutura.
E aí vai focar também nos transportes em residências. Aí você vai ter uma urbanização planejada, mas que chegou ao ponto que agora com o governo atual, né, que também não é tão atual, já está lá há alguns anos, essa questão do registro de residência, ela está caindo por água abaixo. Por quê? Porque na própria área urbana da China, que nós temos lá quase 1 bilhão de habitantes, cerca de mais de 200 milhões de pessoas que estão hoje nas cidades estão irregular, ou seja, conseguiram migrar sem a autorização exatamente desse registro. Aí você vai ter exatamente uma urbanização que vai gerar uma série de situações como o supercrescimento de cidades, que vai ser a chamada macrocefalia urbana. Aqui o inchaço das médias cidades chinesas. Nós vamos ter um problema seríssimo nas áreas urbanas da China, por conta da industrialização, dos intensivos da matriz energética, que é o carvão mineral. A favelização da China ela é gigante, né? E também a questão dos transtornos, o congestionamento com o trânsito. Então hoje a China é um país urbanizado, mas foi rompida toda aquela questão do Estado fazer esse supercontrole, mas que na verdade o que eles criaram na área urbana foram várias residências, geralmente eram construídos prédios com centenas de apartamentos, exatamente todos iguais, que é para, como diz o sistema, né? Igualdade social. Então vai todo mundo morar numa casa ou num apartamento parecido com o outro. É como a política aqui nos países subdesenvolvidos, que também o Brasil está na relação, mesmo sendo emergente, que é essa política dos conjuntos habitacionais, né? Que as casas são todas iguais, que é para quem for morar lá não achar que a casa do vizinho é mais bonita, né? Então é uma estrutura que, como se assim, molda a população que está lá. E esse modelo da China, com essa questão desse registro, era um modelo que a intenção do governo era ter a mão de obra perto das suas áreas de trabalho, né? E dentro daquela lógica de que eram pessoas que estavam ali para responder às necessidades do sistema, trabalhando exaustivamente, com um salário muito baixo e dentro do modelo que agora a gente observa que a China está no outro caminho. O governo atual, pela própria população que, em parte, né, rompeu essa estrutura, a China caminha por outros horizontes. Mas esse modelo ele vai também aparecer em outros países. Por exemplo, a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lá também a urbanização foi rápida, planejamento estatal, né? A prioridade era industrialização intensiva, até porque nas áreas urbanas o carro-chefe da economia é exatamente a indústria. Até porque esses países, se você estudar um pouco sobre a época da URSS, quando ela era defensora do socialismo, embora não tenha colocado em prática, essa situação aí de o período da União Soviética Socialista, ela vai exatamente colocar essa industrialização como prioridade, porque também nesse mesmo período a União Soviética estava ligada ao chamado Comecon, ela tinha parceria com os países do leste europeu, que eram também países socialistas. Então o comércio era mais entre esses países e também parceria com a Coreia do Norte e com a Cuba aqui na América Latina. Então essa industrialização intensiva, ela vai justificar a questão da concorrência lá com os Estados Unidos, que aqui você tem também o período da Guerra Fria, que vem de 1947
até as mudanças no leste europeu e na União Soviética, que é os anos 80, até aquele muro de Berlim, você vai ter exatamente essa prioridade para atender os interesses da União Soviética, da corrida armamentista, etc. Aí você vai ter aqui, ó, fim da propriedade privada da terra, né, que é o modelo sempre do socialismo, confiscar do povo para eles, como governo, e que muitos sequer trabalharam para ter alguma coisa e vão se aproveitar, digamos assim, de tomar o que o povo tem. Foi o que aconteceu na Cuba, depois da Revolução, que era empresário, que era empregador, acordou mão de obra. Aí nós temos uma crise de moradia, porque houve exatamente esse crescimento urbano, mas não tinha estrutura para, digamos assim, receber toda a população. Aí é quando o governo entra com também a construção das áreas de condomínios. A gente vai já falar sobre essa situação. Mas a Rússia conseguiu, digamos assim, deixar de ser um país rural e já no final do século passado ser uma área ou um país urbanizado. Aí você tem aqui da Rússia, né, ó, planejamento estatal, ausência de especulação imobiliária, até porque a propriedade privada está nas mãos do governo, né? Cidades monoindustriais, ou seja, foram criadas várias cidades para atender os complexos industriais, mão de obra para aquelas fábricas. Os microdistritos, vários residenciais planejados para serem autossuficientes, mas isso não chegou a ser concretizado. E o fim da moradia como mercadoria. O solo urbano, quer dizer, até a área urbana, além da área rural, passou a pertencer ao Estado. E o governo subsidiava o aluguel, mas, digamos assim, era uma política do toma lá da cá. Mas esse foi um modelo que incentivou essa urbanização, que também é um caos urbano. Só que agora a Rússia está no outro modelo, é outra situação, ela não está mais como era quando era o URSS, que não era só a Rússia. Eram 15 países, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí nós temos aqui Cuba e Coreia do Norte, xerox do modelo soviético. Só que foi uma xerox com máquina com defeito, porque não ficou perfeito a xerox. Se a União Soviética não deu certo, então com a China, com a Cuba e com a Coreia do Norte, a situação ficou mais gritante. A Cuba principalmente, que é uma economia dentre as que se diziam socialistas, é a mais vulnerável, a mais pobre. A Cuba sobrevive de exportar açúcar ou charutos, e vez por outra das doações do governo brasileiro, que deixa de deixar aqui para o Brasil, que precisa, vai beneficiar esses países que dizem que são apologistas ou defensores do socialismo. Então a Cuba já tem quase 80% da sua população nas áreas urbanas. A urbanização lá foi exatamente, digamos assim, planejada pelo Estado, né? Aí a Rússia vai exatamente exportar o seu modelo para Cuba. As reformas dentro da Cuba foram radicais, mas não saiu do papel. Basta ver que os locais urbanos mais desenvolvidos, um deles é a Havana, que é a capital. Se você for visitar a Havana, tiver condições de ir, ou visitar pela internet, você vai ver o que é uma sucata urbana. É exatamente Havana. As áreas nobres estão nas mãos daqueles que controlam o sistema e usurpam a sociedade. Aí você vai ter exatamente essa infraestrutura caótica urbana, e a questão da moradia, o déficit habitacional na Cuba é gigantesco. Só não é maior porque a população é pequena. Se fosse um país de dimensões populacionais gigantes, a situação lá seria uma tragédia urbana. E a Coreia do Norte,
mais ainda fecharam no projeto de urbanização também montada a modelo soviético, já com quase 65% da população em áreas urbanas, com essas cidades apresentando uma série de desigualdades, isolamento por conta da infraestrutura de transportes, crise energética nas áreas urbanas, com apagões nas cidades e rigidez nas regras de mobilidade urbana. Quer dizer, o cidadão não tem o direito à liberdade de circular livremente em áreas que são consideradas pelo governo lá da Coreia do Norte como áreas impróprias para a população. Então esse é o modelo que muitos livros escondem, mas que faz parte do contexto da urbanização no mundo. Até porque a Coreia está nesse modelo, a Cuba está aí, talvez com dias contados, mas ainda mantém esse modelo, a China mudou um pouco e o leste europeu também seguiu o mesmo modelo da antiga URSS. Então a urbanização do leste europeu também foi controlada pelo Estado, ela ocorreu de forma tardia, porque foi após a Segunda Guerra Mundial. Também priorizaram a industrialização estatal, a influência do socialismo soviético. Os governos do leste europeu planejaram conjuntos habitacionais padronizados, tudo igual, que é para ninguém reclamar da condição da moradia do outro. E as paisagens urbanas desses países são identificadas por grandes edifícios que servem exatamente como moradia para a população perto da sua área de trabalho. Então, na verdade, o sistema socialista, desse poder de urbanização, que não foi um socialismo como está no papel, ele tinha um foco de, assim, alocar mão de obra, a população, para exatamente servir as grandes indústrias que eram propriedades estatais, né? E aí é esse modelo que nós temos ainda lá pela Coreia, pela Cuba. Aqui não, aqui o leste europeu, ele mudou e houve uma mudança muito grande nesses países, em especial na Alemanha, que agora está no modelo da Alemanha que era no passado a ocidental. Bem, então agora na próxima aula a gente vai trabalhar esse conteúdo através das questões da SpaceX e do Enem. Então me aguarde, na próxima aula a gente vai trabalhar com a aplicação desse conteúdo. Então até logo para vocês.